Olá, tudo bem? Hoje no nosso programa Arquivo Aracaju vamos conversar com o jornalista, radialista Antônio Barroso Guimarães, mais conhecido como Barroso Guimarães. Ele é paulistano, chegou aqui a Sergipe na década de 80 e tem 38 anos de rádio, que trabalha na imprensa radiofônica. E é com ele nós vamos conversar agora aqui no programa Arquivo Aracaju. Barroso Guimarães, satisfação em tê-lo aqui no nosso programa, viu? É um prazer todo meu participar do seu programa, né? O Arquivo Aracaju, que tem muitas informações, né? Estamos aí no Rádio Sergipano desde 1986. Cheguei em Aracaju em 83, né? Estou completando 41 anos de Aracaju e 38 anos de rádio. Barroso, conta aí um pouquinho pra gente como começou essa trajetória no rádio sergipano. Bom, eu cheguei aqui em Aracaju em 83 e eu gostava muito do jornalismo, do esporte. E lá em São Paulo eu comecei a estudar na Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Eu pegava o trem dos estudantes lá do Brás até chegar em Mogi das Cruzes, que fica próximo de São Paulo. Só que o meu pai quis voltar para a terra dele, ele é de Aquidauã. Ele falou assim, olha, nós não vamos morar em Aquidauã não, nós vamos morar em Aracaju, na capital. E você vai continuar seus estudos. Eu tive que mudar porque a minha mãe faleceu, a minha irmã era 4 anos mais nova, né, tinha 17 na época, e nós resolvemos vir para cá. Aí chegando aqui eu ajudei meu pai no armazém e fui conhecendo as pessoas do esporte. E uma delas me levou até o Carlos Magalhães. E através do Carlos Magalhães eu comecei em 86 no esporte, na Rádio Liberdade, inclusive você trabalha na Rádio Liberdade, verdade. É ali da Basílio Rocha, né? Comecei lá com grandes nomes, né? João Batista Santana, Carlos Ferreira, Messias Carvalho, o Carlos Magalhães, que era chefe da equipe, Rosalvo Nogueira, enfim, era uma equipe extraordinária. E eu fui começando na equipe esportiva como estagiário, aí consegui me destacar. Em 86 teve a eleição para o governo do estado, né? E aí a Liberdade resolveu me chamar também para trabalhar no departamento de jornalismo. Aí trabalhando no esporte e no jornalismo, aí comecei a ingressar no rádio e estou até hoje. A Liberdade antiga 930M, né? Hoje 100,3 FM, afiliada à Band de São Paulo. E depois, Barroso, depois da Liberdade, conta um pouquinho pra gente como foi essa trajetória. Olha, eu fiquei na Liberdade e tive a chance também, porque era Sistema Globo de rádio. Tinha o seu redator-chefe, grandes programas, conexão com a Globo Rio de Janeiro. Aí o Messias Carvalho falou assim, você não quer fazer um estágio lá na Globo Rio? Eu falei assim, ó, posso fazer na Globo São Paulo? Porque eu conheço mais pessoas lá, eu era de São Paulo e no Rio de Janeiro eu não conhecia. Aí eu fui fazer um estágio na Globo São Paulo. E aí o pessoal gostou de mim. Só que minha esposa estava grávida da minha primeira filha e eles queriam que eu ficasse lá. Eles falaram assim, ó Barroso, aqui a gente não vai pagar com uma estrela, com Osmar Santos, esses nomes, né, famosos do rádio. Mas você vai ganhar mais do que Sergipe e você pode começar a sua carreira na equipe esportiva, não cobrindo um São Paulo, Palmeiras ou Corinthians, mas você iria cobrir um clube menor, ou o próprio Juventus, que é da capital, né? Ou os clubes de Campinas. Só que na época eu fui chamado, né? Eu fui chamado para assumir um cargo no estado. E aí eu não pude ficar em São Paulo. Tive que voltar rapidamente para assumir o cargo no estado, de onde eu estou até hoje, né? Sou funcionário público estadual, fui chamado e infelizmente não pude dar sequência no rádio esportivo lá em São Paulo. Mas aqui eu me sinto bastante realizado. Saí da Liberdade, fui para a Cultura, estive na Jornal, passei grandes emissoras aqui da capital, fui também no interior, trabalhei na Milênios FM, onde através desse trabalho fui secretário de comunicação de Itaporanga da Ajuda. Então o rádio ele me ajudou bastante na minha vida profissional.
Falou Rádio Cultura, né, Barroso? Trabalhamos juntos lá, né? Muito tempo, 10 anos ali no esporte da Rádio Cultura, né? A Rádio Cultura é uma grande emissora. Eu me lembro que antes de tentar ingressar na equipe do Carlos Magalhães, eu tentei entrar na Rádio Cultura. Só que a Rádio Cultura, ela só pegava o profissional pronto. Era difícil. Era difícil você iniciar na Rádio Cultura, porque só tinha fera na época, né? Naquela época, Barroso, quem estava por lá? A Rádio Cultura, eu me lembro, o Wellington Elias, né? Reinaldo Moura. Os grandes nomes, né? O Reinaldo parece que já tinha saído para a Rádio Jornal, né? Mas iniciou lá, né? Iniciou também. lá, então só tinha grandes nomes. Então a cultura não era de fazer o profissional, ela já pegava pronto. Os grandes nomes passavam pela cultura. Gilvan Fontes, né? Gilvan Fontes, muitos nomes. Carlos Rodrigues, que foi um grande Carlos comentarista também. O Andrade Lima, outro grande narrador. Então eu não tive a oportunidade de ir para a cultura. Eu tive que ir primeiro para a Liberdade, mas depois a cultura reconheceu o meu trabalho e me chamou também para trabalhar lá. Barroso, como era o dia a dia no jornalismo, por exemplo? Você tinha que acordar muito cedo, o carro pegava em casa. Como era essa história no início? Eu me acordava por volta das 4 horas da manhã, porque na Liberdade já tinha um programa de Valmir Mendonça, que era às 5 horas da manhã. Então eu tinha que entrar no ar já a partir das 5 horas com informações. Aí o que eu fazia na época? Eu passava no hospital cirurgia, não tinha o João Alves ainda, passava no ML e nas delegacias. Aí eu trazia as principais informações do dia. Então tinha que ir na delegacia, tinha que ir no ML, pegar informação, tinha família de parentes, né, de pessoas que vieram morrer da entrada no ML, aí eu ouvia os parentes para saber, né, tudo, contava a história do que tinha acontecido, se foi um acidente ou foi um crime, né, e através da reportagem ao vivo. Então eu aprendi a fazer reportagem ao vivo trabalhando inicialmente na Liberdade. Ô Barroso, depois foi para a Rádio Jornal, né? Passou muitos anos na Rádio Jornal. Eu passei na Rádio Jornal, fiquei lá em 87, foi a minha primeira passagem, foi uma breve passagem, mas depois eu ingressei na Jornal nos anos 90 e nos anos 2000, né? Inclusive eu me aposentei no rádio, já pela Rádio Jornal. Passei a última vez 7 anos na Rádio Jornal, que é uma rádio, ela é uma rádio povão, né? Então era muito popular, os programas eram muito populares, né? E isso daí fazia com que os profissionais fossem bastante conhecidos. Ô Barroso, lá na Rádio Jornal você também trabalhou com grandes profissionais, né? A Rádio Jornal eu trabalhei com o Augusto Júnior, Glau Peixoto, né, na época. Tinha também o José Antônio Marques, que era da equipe esportiva, Rosalvo Nogueira, tinha Dantas Mendes. Dantas Mendes, né? Tinha, hoje em dia está na PRP. Ele tem... Manuel Silva, né? Que é pai da Rízia Rodrigues, Ruth Rodrigues. Silva Júnior, né? Se formou comigo, Silva Júnior. Então, é um grande comunicador, né? E eu fiz inclusive reportagens no programa de Manuel Silva, né? Que era o Crepúsculo Sertanejo. Ele tinha programa de madrugada e no final da tarde. E o Carlos Magalhães? Pode me chamar de Magá, que eu não me incomodo, hein, mano? Você sabia que o Magalhães não gostava de ser chamado de Magá? No início. Ele se incomodava. No início, né? No início. Eu me lembro que Carlos Magno falou assim: Barroso, chama Magalhães de Magá. Eu falei: eu não, rapaz. Teve uma vez que, não sei quem chamou de Magá, ele falou assim: olha, o meu nome é Carlos Magalhães. Aí depois de muito tempo o pessoal chamando de Magá, ele adotou. Aí ele abriu geral e queria que ser chamado mesmo de Magá. Mas no começo ele não gostava não, viu? E como foi essa experiência com Carlos Magalhães, principalmente no esporte, né, lá na Rádio Jornal? Olha, eu acho que todos os profissionais que passaram pelo Carlos Magalhães são grandes profissionais hoje. O Magalhães, ele é muito exigente. Bastante. Tem muita gente que fala assim: ó, o Magalhães é chato demais, pega no pé, ó, tem que melhorar isso, aquilo, né? E se ele via que você, por exemplo, estava falando alguma besteira no ar, ele chegava e cortava. No português ele era bem rígido, né? E ao passo que outros profissionais deixavam aqueles que estavam iniciando falar demais. E aqueles que no momento você achava bom, você estava falando demais, poxa, não recebia nenhuma bronca. Mas aquele que começava a falar demais,
ele não conseguia ser um grande profissional, porque não teve um cara chato assim como o Magalhães. Então o Magalhães foi uma escola para mim, foi a escola de muita gente aqui no Rádio Sergipano. Eu devo muito a ele. Barroso, teve, ou na jornal, ou mesmo na Rádio Liberdade, alguma reportagem que marcou bastante, ou reportagens que marcaram bastante sua carreira? Olha, eu me lembro no futebol. No futebol foi na década de 90, né? O Celso Mendes estava para ir para o Confiança. E antes, os dirigentes, eles assinavam um contrato e assinavam um em branco. Celso Mendes foi um centroavante, né, artilheiro, que jogou aqui no futebol sergipano. Então, ele assinou um contrato em branco. Eu me lembro que o finado Zé Lourenço, que era supervisor do Confiança, ele foi no Rio de Janeiro, o Celso Mendes era do Rio de Janeiro, né? E ele foi assinar o contrato lá. Aí o que aconteceu? O Zé Lourenço repercutiu, né, que tinha pegado a assinatura do Celso Mendes. Para ele ir para o Confiança. Para ir para o Confiança. Aí que fez o Motinha, o final do Motinha. Ele tinha um contrato em branco do Celso Mendes, ele simplesmente datilografou aquele contrato em branco e deu entrada antes que Zé Lourenço chegasse com o contrato assinado lá no Rio de Janeiro. E aí deu uma confusão, porque a federação falou o seguinte, ó, o que vale realmente é o contrato que deu entrada primeiro. Então, se tinha o Motinha já tinha aqui em Sergipe um contrato em branco. Quando ele soube que o Confiança ia contratar o Celso Mendes, que estava assinando um contrato, até Zé Lourenço chegar de avião, ele já tinha dado entrada na federação. Aí foi uma confusão danada. Então, essa reportagem, o que aconteceu? O Célio França me procurou. Quem era, na época, Célio França? Diretor de futebol do Confiança. E o Motinha era o presidente. Do Sergipe. Aí o Célio França chegou e falou, rapaz, a torcida vai ficar pé da vida comigo e tudo. Me ajude. Eu falei assim, qual a reportagem? Não, eu quero que entrevistar a mãe de Celso Mendes. Aí tá, vamos entrevistar. Aí fui na Rádio Liberdade, lá na Basílio Rocha, lá à noite, lá entrevistou. Aí eu entrevistando, eu me lembro que o nome dela era Abigail, né? Dona Abigail, a senhora acha que o Celso Mendes, diante dessa confusão aí, ele deve ir para o Sergipe ou Confiança? Aí ela falou assim, não, ele deve ir para o Confiança. Se ele deu a palavra dele que vai para o Confiança, ele deve ir para o Confiança. Só que ficou uma confusão danada, o próprio Celso Mendes não sabia para onde ia. Né? O Motinha deu entrada na documentação, o Confiança também deu entrada na federação, ele não sabia, coitado, né? E aí essa reportagem acabou salvando o Célio França. E o Magalhães tinha um programa chamado Fala Povo, não Fala Sergipe, não Fala Povo, parece que na Liberdade. Tinha um Fala Povo. Aí saiu essa matéria todinha, todo mundo estava falando que o Celso Mendes ia para o Confiança. Foi para o Sergipe. E a minha matéria dizia que ele ia para o Sergipe e mesmo assim a mãe dele achava que ele deveria aceitar com confiança porque ele tinha dado a palavra. Aí foi uma matéria muito boa, né? E aí ele foi para o Sergipe mesmo. E ele foi para o Sergipe, porque deu entrada primeiro no contrato, na federação foi o Sergipe. E lá foi campeão, fez muitos gols, né? Fez muitos gols. E outras reportagens também de jogadores de futebol, né? O próprio Geraldo, que jogou no Confiança, né? Eu fui o primeiro a entrevistá-lo. Eu coloquei no ar. Quer dizer, a gente não tinha muito tecnologia, né? Não tinha nada, né? Não tinha nada, né? Aí eu chegava do próprio telefone mesmo, que você não tinha como jampear nem nada. Telefone fixo. Telefone fixo e tudo, e colocava um gravador junto com um microfone lá e gravava. Consegui gravar a reportagem com o Geraldo. E todo mundo estava falando quem o Confiança ia contratar e tudo, e saiu a reportagem do Geraldo. Geraldo depois jogou em grandes clubes, né, do futebol brasileiro, né, Barroso? Ele jogou aqui no Vasco, né? Depois jogou no Confiança, passou por várias equipes do Brasil. Fora aqui do Brasil também. No futebol pernambucano. Ele era do Rio de Janeiro, né? Um garoto do Rio de Janeiro que começou aqui no Vasco e fez sucesso, né? E eu lembro quando o Confiança subiu em 2014 da Série D para a Série C, Geraldo fazia parte da comissão técnica, né, do Confiança naquela época já. O Geraldo, ele jogou também. Ele jogou, é verdade. Ele jogou. Subiu. Foi aquele time que subiu da D para C. Para C, que nós fizemos o jogo lá no Etelvino Mendonça. Antigamente era foi presidente o técnico Médici. Betinho, né? Era presidente Médici, né? O goleiro do Confiança era Everson, que hoje está no Atlético Mineiro.
né, e o Confiança subiu ali da Série D para a Série C. Copa América, Barroso, cobriu também, né? Copa América. Eu fiz a Copa América em 97. Foi muito boa a Copa América. Qual né? foi a rádio, né? Foi a Rádio Atalaia. Atalaia. Com a Princesa Era da Serra. Atalaia AM, né? Atalaia AM. Fui com Carlos Magalhães. Aí foi eu, Magalhães, Rodrigues, Francis de Andrade, grande narrador, né? Francis de Andrade, e o Barretinho, que já faleceu. Barretinho, que era o técnico, né? O técnico. Aí o Barretinho já faleceu, Francis de Andrade também, o Carlos Rodrigues, né? Da equipe eu e Carlos Magalhães, estamos vivos, né? Para contar a história. Mas foi muito legal lá na Bolívia. Viu? Ô Barroso, você vai falar daqui a pouco sobre a Copa América. Nós precisamos de um intervalo e daqui a pouco mais programa Arquivo Aracaju com o Barroso Guimarães. Muito bem, de volta aqui com o programa Arquivo Aracaju na sua TV Câmara Aracaju, conversando com o Barroso Guimarães. Então, Barroso, Copa América na Bolívia, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência lá pela Rádio Atalaia. Foi muito legal, sabe? A Copa América, antes a gente se aproximava mais dos jogadores, né? Eu consegui fazer uma entrevista exclusiva com o Ronaldinho, né? O Ronaldinho, que foi o Fenômeno? O Fenômeno. O Ronaldo Ele Fenômeno. era chamado Ronaldinho antes, né? Época, Depois virou o Ronaldo Fenômeno, né? Eu consegui através do celular. O celular era uma coisa nova, né? Era nova. Aquele tijolão, né? Aquele tijolão. Aí o que acontecia? O Magalhães chegou e falou assim: Barroso, você conta 1, 2, 3, porque não tinha retorno nenhum. Conta 1, 2, 3 e manda a brasa. E coloca no ar e tudo. Aí ele chamava tudo tal e aí eu coloquei a entrevista e aí eu me dirigi ao Ronaldo Fenômeno, né? Ele estava sem marcar e o pessoal estava fazendo muito essa pergunta para ele, né? Aí eu falei assim, vou fazer uma pergunta diferente. Ele muito jovem, né, Barroso? Muito jovem, né? Eu falei assim, eu vou fazer uma pergunta diferente porque isso eu posso atraí-lo para uma reportagem. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, que pergunta besta é essa daí? Mas isso daí é uma forma de você pegar a confiança do entrevistado, né? Aí eu enalteci assim, Ronaldinho, mesmo não fazendo gol, mas você contribuiu bastante para o time. Os outros estavam cobrando, né? Aí ele veio para mim, ele direcionou para mim. Ele já veio e me respondeu, né? E nisso você já chamou o foco da atenção dele. Dele, né? Porque ele estava querendo se esquivar das críticas. Mas eu estava falando que mesmo ele não tendo feito o gol, ele contribuiu para o time. Então ele passou, essa pergunta eu quero responder. Aí ele respondeu. Aí eu consegui encaixar mais 2 perguntas. Então aí foi muito legal. E a outra foi com o Romário, né? O Romário, eu participei não sozinho, mas de uma entrevista coletiva. Aí parece que era o Cláudio Perrot, da Globo, do Rio de Janeiro. Ele tinha perdido a entrevista de Romário e tinha lançado aquele gravador que você tinha a saída de áudio na entrada do outro. Então, a saída do meu áudio eu colocava um fio e colocava na entrada dele. Aí o Cláudio Perrot, ele pôde copiar toda a entrevista do Romário. O que aconteceu? Aí as portas se abriram, porque você sabe quando você está fazendo uma Copa América, você quer uma rádio do Nordeste, o pessoal lá de São Paulo e do Rio de Janeiro influentes. Quem eram os repórteres influentes? Era o Vanderlei Nogueira, que era da Jovem Pan, e o Denis Menezes. Aí o Denis Menezes soube. Aí todas as informações da seleção brasileira, ele fazia uma fichinha. Aí ele passava para mim. Aí isso facilitou muito, né? Quer dizer, eu cheguei no momento mais difícil, ele ia levar uma bronca danada, porque não conseguiu a entrevista com o Romário, né? Mesmo sendo coletiva, arrumei para ele e fruto disso me rendeu boas reportagens porque eles me ajudaram. Ô Barroso, se eu não me engano, o Brasil foi campeão, né? O Brasil foi campeão, ganhou da Bolívia 3-1. Na final. Teve aquele negócio do Ronaldinho, né? Que tinha passado mal, aquele negócio todo, né? De 3-1. Aí o Brasil foi para a final com a Bolívia, lá em La Paz, mesmo com altitude 3.900 metros acima do nível do mar, né? O Brasil conseguiu vencer pelo placar de 3-1.
Naquela época, Barroso, vocês faziam os jogos da seleção lá na Copa América do próprio estádio ou não? Fazia do estádio. Fazia do estádio. O Magalhães conseguia os ingressos, né? A gente entrava porque o Magalhães ele comprou os direitos da Copa América. Então, por ele ter comprado os direitos da Copa América, você transmitia no estádio. Você transmitia no estádio. Você não poderia estar lá dentro do gramado, mas era como fosse uma bancada, sabe? Ficava uma bancada. O que acontecia? Tinha uma bancada, aí ficava eu, Magalhães, Francis de Andrade e Carlos Rodrigues. A gente ficava na bancada e eu complementava da própria bancada. Aí quando terminava o jogo, tinha a coletiva, eu ia com a coletiva com celular na época e fazia a coletiva. E antes dos jogos, o que a gente fazia? A gente fazia as gravações. Lá na Bolívia eu me lembro que em Santa Cruz de la Serra, que é o nível do mar, né? Tem o Clube Blooming, a gente fazia entrevista lá e passava em todos os noticiários da Rádio Atalaia, né, tudo, e guardava essas entrevistas para o dia dos jogos, para a gente ter sonora no dia dos jogos. E a seleção brasileira, ela abria, por exemplo, ela abria treino, você vê hoje o clube, né, com Confiança você não pode assistir um treino. A seleção brasileira você via o treinamento, mas lá era tudo organizado, ó, vai dar entrevista, tinha aquela zona mista, passava todo mundo. E ali você entrevistava quem queria, claro, com o Ronaldinho, né, o Ronaldo Fenômeno, aí tinha, a concorrência era maior, cheio, né? Romário também cheio. Mas eu pegava Gonçalves, pegava tranquilo, Cafu pegava mais zagueiro tranquilo. Gonçalves, Zagueiro Gonçalves na época, pegava esse jogo. Roberto Carlos já era um pouquinho mais, mas era menos do que Ronaldinho e menos do que Romário, né? Jogadores mais famosos, era mais difícil você pegar uma entrevista sozinho. Mas com o Cafu, por exemplo, eu começava numa coletiva e conseguia encaixar minhas perguntas também. Ô Barroso, e depois você teve uma experiência também na televisão. Inclusive trabalhamos juntos aqui, né, na antiga TV Cidade, foi isso? A TV Cidade foi um projeto bem legal, viu? Foi um dos melhores projetos que eu já vi. A programação 100% de Sergipe, mostrando que nós tínhamos grandes profissionais, tanto na área técnica como na área artística, grandes profissionais. E aí teve a chance de trabalhar na TV Cidade, eu fui trabalhar na TV Cidade, eu era um cara do rádio, né? Aí tive que me adaptar mais, falar um pouco mais lento, porque a televisão você tem imagem, não tem necessidade, né? Eu acho que você acompanhou Osmar Santos. Na hora que ele foi para a televisão, ele falava rápido demais. Tinha né? que Ele TV falava é 100 palavras em um minuto. Aí ele teve que se adaptar, né? Teve que se adaptar bastante. Então eu passei por uma adaptação, aprendi muito na televisão. Hoje eu estou vendo até o pessoal falando assim, ó, fiz a primeira transmissão ao vivo de Sergipe Confiança. A primeira transmissão ao vivo de Sergipe Confiança foi feita na TV Cidade. Na época nós fizemos, né? O Carlos Batalha também nos ajudou bastante na transmissão. E hoje eu tenho até votos de congratulações da Câmara Municipal de Aracaju aqui, porque nós fizemos aquela partida entre Sergipe e Náutico. Inclusive eu cheguei a narrar o jogo, tinha Sidraque Marinho, a gente tinha uma equipe, que uma pessoa lá de Santos, ele estava morando 40 anos lá em Santos, ele chegou e mandou uma mensagem dizendo o seguinte, ó, vocês fizeram uma coisa que eu estava querendo há muito tempo, me deixou muito feliz. Eu estou 40 anos afastado da minha cidade, estou morando aqui em Santos e você me proporcionou uma alegria assistindo o meu time do coração jogando com o Náutico. E a Câmara, né, não sei se era Sérgio Góes, presidente, não me lembro. E o programa lá na TV Cidade era o 20 nos Esportes, né? 20 nos Esportes. E aí a Câmara nos concedeu votos de congratulações por essa transmissão, né, que fez sucesso. E até hoje o pessoal fala. E ali no 20 nos Esportes eu lembro que entrevistamos muito a Mariana Dantas, hoje secretária de Esporte e Lazer do Estado, né? Ela karateca, a Larissa Barata, né? Que foi uma sergipana também da ginástica rítmica, que participou de Olimpíada, não é, Barroso? Acompanhamos ali também, à época, jogadores da Seleção Brasileira de voleibol que vieram aqui a Aracaju, foram lá ao programa.
Ou seja, fizemos boas entrevistas ali à época, não é? Ah, com certeza. Foi uma época maravilhosa, né? Transmitimos corrida de kart, De kart ao vivo. ainda na Avenida Maranhão. Fizemos uma corrida de kart, então, desde aquela época, a gente provou que nós temos grandes profissionais e esses profissionais nos ajudaram bastante a fazer uma televisão 100% com a programação de Sergipe. Inclusive, no final, né, eu, Barroso Guimarães e Sidraque Marinho, éramos ali a equipe do 20 nos Esportes, mas, Barroso, essa equipe iniciou com você, Paulo Júnior, com Marcos Jefferson, não foi? Exatamente. Aí depois chegou você, né, o Sidraque, foi agregando a equipe, né, fortalecendo, e nós conseguimos fazer um grande trabalho, excelente. Barroso, fala um pouquinho agora para a gente sobre a experiência como secretário de comunicação de Itaporanga na época. Olha, foi uma experiência muito legal, né? É claro que na época que eu passei em Itaporanga, nós não tínhamos as redes sociais, né? Facilitava mais a comunicação, né? Mas nós fizemos uma comunicação que as informações, elas chegavam para a população de Itaporanga e fora de Itaporanga. A gente tinha que mostrar também o que era feito em Itaporanga, né? Para não ficar só nos 4 cantos de Itaporanga, fora, mas a gente tinha que ter uma comunicação bem legal internamente, né? Então nós nós colocamos um site, né, na Prefeitura de Itaporanga que não tinha, nós criamos uma ouvidoria, as pessoas, por exemplo, elas chegavam lá na Secretaria de Comunicação, queriam falar comigo. Eu tinha um programa também na Milênios FM e as pessoas falavam: Barroso, ó, minha rua, meu povoado precisa passar uma máquina, né, para melhorar a entrada. Aí, através disso, o que eu fazia? Eu levava essa reivindicação dessa obra que precisava fazer para a Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras já dava uma resposta, você tinha o contato direto com as pessoas agradeciam, tinham feedback, e isso foi bem legal, né? Porque eu tive contato com os principais segmentos da sociedade de Itaporanga, ajudando nos problemas da cidade. Então tudo que, por exemplo, saía no meu programa, a gente dava prioridade para poder dar uma resposta o mais rápido possível. E as pessoas começaram a procurar o programa. A partir do momento que você resolvia o problema, começava a procurar a Secretaria de Comunicação, né? E a gente encaminhava para poder resolver. Então a gente tinha um quadro de toda a cidade, onde as pessoas moravam, onde os problemas estavam, e a gente ia atacar esses problemas para resolver e melhorar a qualidade de vida da população. E foi uma experiência diferente, né? Foi uma experiência totalmente diferente, né? Porque eu vi o outro lado. Porque quando você não faz parte de uma gestão, você tem uma visão. Na gestão é outra, né? Por exemplo, na gestão, se, por exemplo, na sua casa queimar uma lâmpada, você vai no mercadinho e compra. No serviço público você não pode fazer isso. Licitação. Você tem que chegar e ter uma tomada de preço, comprar um produto mais barato, porque está envolvendo o dinheiro da população. Então muitas pessoas às vezes não entendem isso. Às vezes demora, porque é necessário aquela demora para você usar melhor o dinheiro público. Ô Barroso, agora voltando, você falou na Rádio Milênios, né? E voltando um pouco agora para a imprensa radiofônica, ainda trabalha, não é, Barroso, na imprensa radiofônica? Eu trabalho, eu me aposentei no rádio, né? Já tenho 38 anos de rádio, me aposentei, mas o rádio, ele dá a condição de você continuar trabalhando. Não é um trabalho que exige a parte física, exige a parte mental. Então, enquanto eu estiver bem mentalmente, dá para trabalhar no rádio tranquilamente, né? Até porque se você parar de vez, né, você fica doente. É verdade. Eu diminuía minhas atividades. Eu entrava 4 horas da manhã no rádio, hoje eu não entro 4 horas, eu tenho um programa 1h da tarde, de 1 às 2, então é mais tranquilo, né? Mas parar totalmente não. Barroso, falando um pouco agora do futebol, né? Nós somos amantes do futebol. Mudou muito o futebol, Barroso? Eu acho que ele mudou para pior na parte da organização. Porque hoje os jogadores são blindados demais, são tratados como super pop, astros,
e não é nada disso, apenas são jogadores de futebol, né? Antes você podia entrevistar, me lembro aqui, eu entrevistei Roberto Dinamite, cara. Roberto Dinamite é um cara simples, entrevistei Zico. Pois é. Entrevistei Zico. Eu conheci Zico também. Quem me apresentou foi Ribeiro Neto, né? O Popó da Gávea, infelizmente morreu na pandemia. Hoje você entrevista um jogador mediano de seleção brasileira. E é uma luta. Você não chega nem perto. Aqui o Confiança Sergipe você não pode assistir um treino mais. Não pode. A imprensa só pode ir se for convidada. Quer dizer, as coisas mudaram para pior. E aqui em Sergipe, você está copiando coisas ruins do sul do país. Porque aqui é pequeno, todo mundo se conhece, cara. Lá em São Paulo não, no Rio de Janeiro. Lá cada um, né? Cada um por si, Deus para todos, né? Verdade. Mas é totalmente diferente. Eu acho que o futebol sergipano, o que eu gostava muito, era justamente essa aproximação da imprensa com o futebol e o clube com a torcida. E agora estão afastando cada vez mais os torcedores. E tecnicamente, Barroso, a diferença é grande também, né? Eu acho o seguinte, tecnicamente, os jogadores hoje eles estão sendo preparados para serem mais atletas. Então, muita correria. Na parte física houve uma evolução do que 20 anos atrás, né? Hoje o campo, eu estou vendo um jogo de futebol, o campo ele está pequeno demais. Antes não, o campo era grande. Por quê? Porque você não tinha essa preparação física. Então eles investiram muito na preparação física, mas a qualidade caiu demais. Hoje você tem jogadores aí que não têm condições de atuar na seleção brasileira. Aí estavam reclamando do Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho. Para mim, o Ronaldinho Gaúcho foi muito melhor do que muitos jogadores. Eu estava falando para você, ele tinha mais habilidade do que o Zico. Ele jogou mais do que o Zico na seleção. Se eu falar isso daí, muita gente vai chegar e vai falar, isso é um absurdo. Não, ele ganhou uma Copa do Mundo. Jogando muito. E jogando muito. O Zico, infelizmente, ele foi um grande jogador de futebol, no clube dele, no Flamengo e tudo, mas quando chegou em 78, ele jogou tão mal na seleção brasileira que quem foi o titular foi o Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça botou ele no banco. Em 82, que ele foi um pouquinho melhor e tudo, mas era titular. Era titular, mas tinha outros jogadores que jogaram pra caramba. Falcão, Sócrates, Liceu, né? E outros jogadores que atuaram tão bem. Leandro, tinha outros jogadores, né? Então ele fez até boa. Toninho Cerezo. Em 86 ele foi mal, pô. Ele entrou em campo machucado e mesmo assim ele foi para lá. Então, perdeu o pênalti contra a França, né? Contra a França. O jogo estava 1-1 naquele momento. Então, como um jogador de seleção brasileira, ele deixou muito a desejar. É um bom jogador? É. Mas, por exemplo, eu acho o Ronaldinho, se ele tivesse investido mais na carreira, ele tem uma habilidade do cara. O próprio Zico disse. E o Ronaldinho tem mais habilidade. Foi o jogador que eu vi assim que... Você falou em Ronaldinho. Ele foi fazer uma apresentação, só para te falar, que era para passar a tarde toda para ele chegar e dominar a bola e jogar na cesta. Sabe quantos segundos ele fez isso daí? 10 segundos. Os caras estavam preparados para isso. Tal habilidade que ele tinha. O Ronaldinho este ano deu uma declaração dizendo que não assistiu à Copa América, né, que a Argentina foi a campeã, muito ruim, né? Porque os jogadores hoje da seleção brasileira não tem mais aquela garra de antigamente, se preocupam muito, né, com o cabelo, com né, a fisionomia e tal, e que ele não assistiu e foi muito criticado por causa disso. Mas você percebe na seleção essa falta de garra hoje em dia, não é? Olha, em 2002, a última Copa que nós ganhamos... Pentacampeão. Vou mostrar para você. Você tinha na lateral Cafu, que era um dos melhores jogadores, Roberto Carlos, que concorreu ao melhor do mundo. Você tinha Kaká, que foi eleito o melhor do mundo. Rivaldo. Você tinha Rivaldo, que foi eleito o melhor do mundo. Ronaldo. Você tinha Ronaldo Fenômeno, que foi eleito o melhor do mundo. E tinha Ronaldinho, o melhor do mundo. Você tinha 5, 6 caras top. Desequilibravam. Que desequilibravam. E você viu o custo para ganhar uma Copa do Mundo contra a Alemanha. 6 caras tops. Eu te pergunto, essa seleção com o Neymar e os seus parça, qual o jogador que desequilibra? Nenhum. Vai ser campeão? Nunca.
Nunca Nenhum. com esses jogadores. Não tem jogador que desequilibra. Ô Barroso, e nós ainda temos o privilégio de ser pentacampeões mundiais, os únicos pentacampeões mundiais, porque a Itália é tetra, a Alemanha é tetra, a Argentina agora foi tricampeã do mundo, a França é bicampeã, a Inglaterra é campeã. Até quando vamos conseguir manter essa hegemonia, né? Você só tem um jogador que é o melhor, o Neymar, porque antes você tinha 11 craques na seleção brasileira, você só tem um craque na seleção brasileira, que é o Neymar. Aí você vai depender de Rafinha, vai depender de Savinho. Você não chega a lugar nenhum com esses jogadores. São todos jogadores medianos. São maus jogadores? Não são. Mas para jogar na seleção brasileira tem que ter top. Eles não são top, são apenas jogadores medianos. Se fosse alguns anos atrás, na Copa do Mundo 94, todo mundo falou, né, que era defensiva, com seleção Dunga burocrática, e tudo, esses jogadores não seriam titulares nenhum. E nem seriam convocados. Você acha que Neymar, ele sempre jogou muito mais nos clubes do que na seleção, Barroso? O Neymar, ele joga muito. Ele joga muito. Ele joga muito mais do que muitos jogadores. Só que o pai dele, que cuida da carreira dele, e passa a mão nele. Se ele tivesse levado a carreira por um outro lado, ele talvez já teria sido o melhor jogador do mundo. Ele joga pra caramba. Na seleção brasileira é o único craque que tem na seleção brasileira. E mesmo assim o foco dele não é o futebol, o foco dele é uma festa, uma balada. Pois é. Né? Você sabe como são as coisas, né? O Neymar chega, faz uma festa, convida 50 atrizes, né? 50, como falar? Você sabe como são as coisas, né? Verdade. Aí faz uma festa, fecha o quarteirão lá, faz uma festa na noite toda e no outro dia ele vai treinar. Não cuida do corpo, pô. Ô Barroso, e nem da mente, você acha que o Neymar ainda disputa a próxima Copa do Mundo? Ele pode disputar. Agora é final de carreira, né? É final de carreira. Neymar está com 32 anos, né? Próxima Copa do Mundo, quantos são? 2 anos, mais 2 anos? Daqui a 2 anos, né? Dá para jogar, né? O Messi foi campeão do mundo com 35, 36. Dá. Agora precisa ver se o foco dele está voltado mesmo para disputar a Copa do Mundo. A Argentina hoje é a melhor seleção da América do Sul. A Argentina é a melhor seleção. Agora me impressionou bastante a Colômbia. A Colômbia cresceu. Jogou muito, né? Cresceu muito e a Colômbia tem jogadores individualmente muito melhores do que os jogadores da seleção brasileira. A Colômbia, há 20, 30 Também anos acho. atrás, o Brasil ia disputar uma Era eliminatória, goleada era 5-6-0. para o Brasil. Hoje não. O futebol da Colômbia cresceu e o futebol do Brasil encolheu. A Colômbia hoje, como o Equador também melhorou bastante. Eu lembro naquela época era 6-0 para o Brasil, 5-0. O Equador, na última Copa América agora, quase desclassifica a Argentina. E jogou melhor até, perdeu nos pênaltis, né? Ou seja, o futebol evoluiu para determinados países e aqui nosso país de futebol parece que está regredindo, né? É porque na época, né, só quem saía aqui do futebol sul-americano eram jogadores do Brasil, da Argentina, olha lá, Uruguai. Hoje não. Hoje tem jogador da Colômbia, do Equador disputando a Premier League. Então, tem jogadores, Barroso, lá na América do Norte. O cara tem experiência. Do Canadá. O Canadá, que ficou em quarto lugar na Copa América, tem jogadores lá do Bayern de Munique. Não é? Então o cara tem experiência. Você não está enfrentando aquela seleção tola que não disputava nada, não disputava uma Champions, não disputava um campeonato europeu, que só ficava aqui na América do Sul. Aquele jogador, aí você batia de 5-6-0. Hoje o jogador não é mais aquele. É um jogador muito mais preparado, né? Barroso, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Muito legal. Suas considerações finais, Barroso Guimarães. Apenas agradecer o programa Arquivo Aracaju, né, pela oportunidade de falar um pouquinho do futebol sergipano, do futebol brasileiro, futebol mundial, um pouquinho também da minha trajetória no rádio sergipano. E estamos aí. A outra oportunidade, poderemos estar de volta para contar um pouquinho mais dessas histórias. Obrigado, um abraço. Barroso Guimarães. O programa Arquivo Aracaju vai ficando por aqui, prometendo voltar em breve. Grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.